Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Laurison Soares. Eu sou biólogo, especialista em hematologia clínica, e no podcast de hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante peculiar, que é justamente as infecções. E as infecções, elas são basicamente doenças que a gente vai ter que entender um pouco sobre a sua etiopatogenia, como elas se desenvolvem, como elas estão inseridas no nosso corpo. Então, o assunto de hoje é bastante importante para que a gente entenda sobre a complexidade do processo de infecção. Então, o que é uma infecção? Uma infecção basicamente é um processo de colonização e, posteriormente, né, uma proliferação de micro-organismos, podendo ser bactérias, fungos, vírus, enfim, micro-organismos, né, que a gente não consegue visualizar a olho nu. A gente teria que visualizar utilizando uma microscopia. E geralmente esses micro-organismos, eles têm um potencial de serem patogênicos, né? São capazes de provocar uma doença. Então, uma doença em si, a sua definição, é uma enfermidade, é um processo mórbido que pode ser definido por se manifestar por uma série de sinais e sintomas que a gente pode ver nos pacientes. O que é um sinal? Um indicativo de uma patologia que o paciente está desenvolvendo. E os sintomas é justamente toda a sintomatologia que está associada à patogenia. Um sintoma é aquilo que o paciente sente, que ele expressa, que ele fala, ele está sentindo uma dor, uma uma dor pulsátil, uma dor no coração, enfim, existem várias definições que podem ser atribuídas ao termo sintoma, mas a gente pode entender que o sintoma é tudo aquilo que a gente sente e o sinal é aquela evidência que está sendo destacada no corpo, por exemplo, para que a gente consiga entender e fazer associações clínicas sobre o quadro clínico do paciente. E a gente vai ver algumas patologias e através dos sinais e sintomas vocês vão entender exatamente o que eu estou querendo dizer. É através dos sinais e sintomas que a gente vai entender qual é a patologia do paciente e através também dos exames complementares, como exames de imagem, exames histopatológicos, que vão trazer também uma elucidação mais investigativa para que a gente induza a um diagnóstico mais assertivo e, consequentemente, proporcionar um tratamento mais efetivo para o nosso paciente. Então, a gente pode definir aqui que quando o paciente está imerso a uma patologia, a gente pode ver que existe ali um processo da presença de células inflamatórias, como os macrófagos, os linfócitos, os plasmócitos, os neutrófilos, células plasmáticas e todas essas células que eu mencionei anteriormente, elas são células que estão envolvidas no processo inflamatório e elas vão estar envolvidas em determinadas circunstâncias. Por exemplo, a gente vê uma abundância, né, interessante de linfócitos quando o paciente ele está imerso em uma situação viral, né? Ele está tendo um ataque de vírus ali por uma gripe, um vírus que vai desenvolver uma gripe nele. Então, se a gente pedir um exame de sangue nesse paciente e ver linfocitose atípica, né, linfócitos atípicos, por exemplo, morfologicamente, a gente pode interpretar que esse paciente estará imerso a uma infecção de origem viral, né? Já quando a gente vê neutrófilos, né, que são células granulares, esses neutrófilos, eles são células que fazem ali majoritariamente a defesa contra bactérias. Então a gente pode entender que esse paciente está imerso a uma infecção bacteriana quando existe ali um acúmulo muito concentrado de neutrófilos no hemograma do meu paciente, né? Então, essas células inflamatórias, elas podem induzir com que a gente entenda qual patologia o paciente ele pode estar inserido. Então, diante disso, a gente começa a ver sobre a classificação de algumas doenças que a gente vai ver hoje, né? Como as bacterianas. As doenças bacterianas que a gente vai ver hoje é a sífilis, que ela é designada a ser uma IST, né? Que é uma infecção sexualmente transmissível. A gente vai ver também tuberculose. Tuberculose, ela é originada de uma bactéria. Iremos ver também uma gonorreia, que é também classificada como uma IST,
uma infecção sexualmente transmissível. Então, se é uma IST, a gente relembra que uma IST ela só é contaminada através do contato sexual, né? Majoritariamente. A gente também vai ver de origem bacteriana hanseníase e actinomicose cervicofacial, né? Então, são essas lesões que a gente vai ver de origem bacteriana. Já as lesões de origem fúngica, que nós iremos ver hoje, iremos ver a histoplasmose, blastomicose e o paracoco. Já de origem de protozoários, a gente só vai ver mesmo a leishmaniose mucocutânea. Então, sem mais delongas, vamos começar sobre a sífilis, né? O que é uma sífilis? Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar em algum momento da vida sobre sífilis, né? Sífilis, a gente sabe que ela é uma IST, né? Ela é uma doença que ela vai ser desenvolvida através de uma bactéria, que essa bactéria é chamada de Treponema pallium, que é basicamente um micro-organismo que vai ter um formato ali espiral. Se a gente fosse observar ele na microscopia, a gente iria ver uma espiralzinha, né? Então, as vias de transmissão da sífilis é através, majoritariamente, do contato sexual, né? Transmissão sanguínea também, né? Mas é muito difícil nos dias atuais a gente conseguir fazer uma infecção de transmissão sanguínea através de sífilis. O que é que eu quero dizer com isso? É o paciente que vai receber uma doação de sangue e vai receber sífilis também através de uma bolsa de sangue. Isso é muito difícil, porque antes das bolsas elas serem doadas, né, as bolsas de sangue elas serem doadas para um paciente que existe necessidade, essas bolsas de sangue elas foram testadas, né, para vários tipos de doença. Então é muito difícil, a não ser que esse paciente ele tenha hábitos de principalmente usuários, né, usuários de droga, né, que acabam que se cortando com a mesma agulha e aí vão perfuram outros indivíduos com a mesma agulha contaminada. Isso é uma via também de transmissão, né? Também temos a sífilis podendo ser transmitida através de uma inoculação placentária, que é basicamente da mãe do feto, né? A mãe que está infectada transmite para o feto. Então, diante disso, a gente já conhece o que é basicamente essa sífilis, né? A sífilis é uma doença de origem bacteriana, que é o Treponema pallio, e ela vai fazer com que haja ali o desenvolvimento de algumas sintomatologias que a gente vai ver a partir de agora. Inicialmente, eu pretendo falar sobre a sífilis primária, para depois discutir sobre a sífilis secundária e depois sobre a terciária. Então, a sífilis primária, ela é transmitida pelo contato, né? Onde a lesão se desenvolve justamente no local de inoculação do micro-organismo. Então, ela faz com que haja o desenvolvimento do cancro, que é uma lesão bastante caracterizada. Ela vai ser evidenciada, as lesões de origem sifilíticas, elas vão ser evidenciadas após 30 ou 90 dias, onde o paciente teve uma exposição, né, dessa bactéria, né? Então, o paciente ele teve contato hoje, por exemplo, com essa bactéria da sífilis. Ele não vai, ele não vai desenvolver os sinais e sintomas ou a própria infecção amanhã. Ele só vai desenvolver daqui a 30 ou 90 dias, né? Porque é o período exatamente de incubação da bactéria, porque ela vai ali nas nossas células, ela vai ter um período que ela vai fazer a sua multiplicação bacteriana, ela precisa se proliferar para fazer uma colonização e posteriormente ali desenvolver os sinais e sintomas associados à sua patogenicidade. Então, as características clínicas é justamente o cancro, e a gente já pode ver o cancro já na sífilis primária. E esse cancro, a gente pode ver que é uma lesão popular, bastante conhecida, que se desenvolve como úlceras de áreas centrais, né? Onde elas vão apresentar uma base clara. Geralmente, essas úlceras de cancro, elas são solitárias, duras, indolores e suas bordas bem elevadas. Elas podem acometer as áreas genitárias externas, certo?
E então a gente pode ver também esses sinais clínicos sendo acometidos na região genital. Depois da região genital, o segundo local mais acometido é na cavidade oral, onde a lesão inicial que vai surgir na cavidade oral, como o próprio cancro, ele vai ter um processo de cicatrização de 3 a 8 semanas, quando não for tratado. Então, a gente pode descrever que o cancro, ele simplesmente cicatriza ali na cavidade oral de entre 3 a 8 semanas, né? Ele demorou pelo menos 90 dias para surgir, e quando ele surgiu, ele demora pelo menos 8 semanas para cicatrizar, mesmo não sendo tratado. Ele vai desenvolver também no paciente essa sífilis linfadenopatia. Linfadenopatia, para quem não sabe, é considerada a sombra do cancro. Então, a gente pode ver que quando parte da sífilis primária, o paciente vai desenvolver posteriormente o que a gente chama de sífilis secundária. Essa sífilis secundária, ela vem justamente após a sífilis primária. Essa sífilis primária, já que ela cicatrizou ali no período entre 3 a 8 semanas, ela entra no período de latência. Ou seja, a bactéria ela fica ali adormecida em algumas regiões do nosso corpo, elas não desenvolvem nenhum tipo de sinal ou sintoma associado, elas entram no período de latência, que é basicamente um período em que a bactéria ela fica ali adormecida, né? Mas ela continua ali no seu processo de proliferação, de ativação. Ela está ali dentro do organismo do indivíduo. Mas por algum motivo, por algum processo metabólico diferenciado, por alguma liberação de algum hormônio, estresse, por exemplo, fez com que essa sífilis ela saísse desse período de latência e aí ela sai desse período de latência e dentro de 4 a 10 semanas ali ela começa a fazer uma disseminação extensa, fazendo com que os sinais e sintomas surjam no paciente. E quais são os sinais e sintomas associados a uma sífilis secundária? É o aparecimento de lesões múltiplas ulcerativas crostosas, com resolução ali entre 3 a 12 semanas. Além disso, a gente pode ver ali erupções cutâneas, maculopapulares difusas e que não desenvolve nenhum tipo de dor no paciente. Ou seja, eu posso considerar isso como indolor, né? A gente vai ver também essas erupções cutâneas de coloração acastanhada, avermelhada, né? E pode surgir na região do tronco, dos braços, das mãos. A gente também pode ver também a presença de uma caracterização bastante popular, que é as rosélias sifilíticas, né? Que são máculas, pápulas que se rompem e vão formando ali úlceras constantemente. Então, ali a gente pode ver que o aparecimento das características clínicas é sistêmico, né? Onde acomete ali tronco, braço, mão, né? Linfadenopatia também, como a gente viu anteriormente na sífilis primária. A gente vê que não desenvolve nenhum tipo de dor no paciente, né? Porém, a gente vê a presença ali na sífilis secundária da presença de febre, mal-estar, né? Uma sintomatologia muito semelhante a uma virose, uma cefaleia também, placas mucosas, o cancro. Então, a gente consegue concretizar que o cancro é uma caracterização bastante importante e destacável, presente na sífilis, né? Diante disso, a gente começa a falar sobre o condiloma lata. O condiloma lata é justamente placas verrugosas que são elevadas, né? Que podem ser vistas na mucosa ou na pele, que vão ter resoluções espontâneas em torno ali de 3 a 12 semanas, podendo ocorrer recidivas, ou seja, ele pode retornar no paciente. Vão ser observados basicamente fissuras ou sulcos em formatos de letras de alfabeto ali no paciente, né? Que é justamente esse condiloma lata. Então, após essa fase secundária da sífilis, né? A gente pode ver que os pacientes, eles podem desenvolver a sífilis terciária. Essa sífilis secundária, ela pode retornar por um período de latência, e esse período de latência ele pode durar
1 ano, 2, 10, 20, 30 anos. Essa sífilis ela fica ali incubadinha, passando pelo um período intenso de latência. E aí, diante de alguma desorganização hormonal, ela pode voltar, né? E aí a gente chama isso de sífilis terciária. Só que essa sífilis terciária, ela acomete geralmente 30% ali dos pacientes que foram acometidos pela sífilis. É muito difícil, vamos dizer assim, né? Já que a gente tem esse parâmetro de pelo menos 30% dos pacientes acometidos desenvolverem sífilis terciária. Então, é um estágio mais agressivo da doença, onde a gente vai ver que a lesão, ela não vai só desenvolver uma cefaleia, um mal-estar, algumas caracterizações bastante semelhantes a uma virose. A gente já vai ver ali um sistema vascular sendo afetado, entre as artérias, as veias, os capilares sanguíneos, eles sendo afetados. A gente pode ver ali a presença de um aneurisma da aorta ascendente, né? Se você não sabe o que é uma aorta, eu sugiro que você veja as minhas videoaulas de anatomia que estão dispostas na rede vizinha, especificamente no YouTube, onde eu discuto muito sobre anatomia humana, né? Então, eu tenho uma videoaula falando sobre o sistema cardiovascular, onde eu descrevo as caracterizações da anatomia da aorta, né? Que é uma artéria muito calibrosa que vai estar presente ali no coração. Então, a gente pode observar também hipertrofia ventricular esquerda, no lado esquerdo do coração. Uma hipertrofia, olha só, uma hipertrofia ventricular. A gente pode ver também que esse paciente ele pode desenvolver uma insuficiência cardíaca congestiva, olha a complexidade disso. O paciente também imerso a uma sífile terciária, ele vai ter um sistema nervoso central comprometido, onde ele pode desenvolver demência, parestesia, né? Ataxia, que seria o sistema locomotor também sendo, né, acometido. E aí, nessa sífilis terciária, a gente pode observar a presença de uma outra lesão que é chamada de goma sifilítica, que são basicamente nódulos granulomatosos, né? Que são ulcerações, onde faz com que haja a expulsão do osso e, consequentemente, a perda óssea, podendo fazer com que haja uma comunicação bucosinusal. Então, é muito complexo. Além disso, nós podemos observar também uma glossite intersticial, que é uma lesão mais aumentada, mais lobulada, com formato mais irregular, onde o paciente ele vai ter perda das papilas filiformes e atrofia epitelial. Ah, mas o que é uma papila filiforme? É justamente as papilas que ficam ali no dorso da língua, na região ali da língua, que fazem a percepção gustativa dos sabores, né, da comida. Então, o paciente ele vai ter perda dessas papilas e, consequentemente, também atrofia epitelial. Então, se eu tenho atrofia epitelial, eu vou ter, consequentemente, exposição do tecido conjuntivo. Se eu tenho exposição do tecido conjuntivo, consequentemente, eu vou ter o quê? O surgimento de lesões ulcerativas. Então, vocês conseguem entender sobre a complexidade disso? É muito interessante. Então, a gente pode ver que essa glossite intersticial, ela pode ser acometida principalmente quando o paciente, ainda no seu desenvolvimento embriológico, houve contaminação, né, através da mãe que já estava contaminada. É uma transmissão via transplacentária, onde esse paciente, né, que vai desenvolver sífilis congênita, ele vai desenvolver uma tríade, né? E na odontologia, a gente pode ver que os dentes desse paciente, principalmente nos incisivos centrais superiores, eles vão desenvolver um formato de barril. Parece um dentinho de vampiro, né? Um dentinho de lobisomem, enfim. É uns dentinhos que não têm formato irregular. Parece vários caninos, em outras palavras, né? Não tem um formato definido, né? Associado a isso, os dentes molares, né, que são os dentes mais posteriores, eles vão ter um formato de amora, né? E vão ser várias bolotinhas. Esse paciente consegue mastigar direito? Com certeza que ele vai ter dificuldades mastigativas, né? Porque os dentes eles não vão ter um formato definitivo. E é justamente através da anatomia dentária que a gente tem
uma mastigação efetiva, né? Todos os grupos dentários desenvolvem algum tipo de funcionalidade durante o processo mastigativo. Então, se eu tenho uma sífilis congênita, né, onde desenvolve a tríade, né, da anomalia dentária, consequentemente o paciente ele vai ter dificuldades no seu processo mastigativo, né? Atrelado a isso, esse paciente ele vai ter também o que a gente chama de queratite corneal. Basicamente é a perda da visão do paciente, né, por conta dessa queratite. Vamos lembrar comigo? Queratite corneal, né? Esse paciente também pode desenvolver surdez por conta do mau desenvolvimento do nervo vestibulo-coclear, né, que é um dos pares ali dos nervos cranianos. Se você tem dúvidas sobre os nervos cranianos, eu tenho uma videoaula também no meu canal do YouTube, lá no Biologia e etc., onde eu discuto sobre essa temática do sistema nervoso, né? Também tem um curso. Eu tenho o meu curso, que também está disponível no link da minha bio, no meu Instagram, que é o curso de neuroanatomia. Para quem quer se aprofundar um pouco mais sobre neuroanatomia, para quem quer se aprofundar sobre os aspectos fisiológicos, também para cirurgiões dentistas que querem entender sobre a complexidade da inervação do ramo do nervo trigêmeo, que acaba aqui invadindo ali a cavidade oral, para que você entenda sobre a complexidade desse nervo e conduza o seu paciente à anestesia mais efetiva, eu sugiro você fazer parte do meu curso. Está lá disponível no link da minha bio. É bem simples. Então, é, a gente pode observar que por conta dessa infecção bacteriana, né, da bactéria do Treponema pallidum, que é o que desenvolve a sífilis, a gente induz, né, que esse paciente ele vai ter uma má formação dentária, justamente durante entre a quarta e a oitava semana gestacional, justamente onde o processo ali do desenvolvimento do esmalte ele estava sendo feito, né, que a gente chama de amelogênese, fazendo com que houvesse ali uma alteração completa na estrutura dos dentes, né? Esse paciente também que vai desenvolver sífilis congênita, ele vai ter o nariz, que a gente chama de nariz em cela. Ele também pode apresentar psicose ou um retardo mental. Então, o diagnóstico para esse paciente com sífilis é a gente fazer os exames laboratoriais, exames complementares. Na fase primária, é interessante fazer uma biópsia, onde ela vai ser altamente elucidativa, porque ela vai identificar o treponema pallidum, né? É, também a gente pode fazer uma imunofluorescência direta. Já na fase secundária, é interessante fazer os testes sorológicos, né? Ou outro exame que a gente pode chamar de espiroquetimia. Espiroquetimia é um nome complexo, mas é o nome do teste que a gente pode fazer para entender se existe a presença da bactéria. Ou os testes sorológicos mesmo, né? O diagnóstico diferencial para a sífilis é o cancro, né? Ou um carcinoma espinocelular, ou lesões crônicas traumáticas, tuberculose também, que desenvolve úlcera, goma, granuloma mediano. Então, são diagnósticos diferenciais para sífilis. Mas, quando a gente faz os exames laboratoriais, a gente pode ter uma elucidação muito mais efetiva com relação ao diagnóstico do paciente, né? Então, findando aqui a sífilis, qual seria o tratamento para sífilis? O tratamento para sífilis, basicamente, é a penicilina G-betacina, né? Então, essa penicilina, ela vai ser avaliada, né, individualmente, para que a gente possa ver a dosagem, a posologia, a via de administração, o estado, a gente vai avaliar justamente o estado imunológico do paciente para conseguir fazer uma prescrição efetiva para ele. A gente vai avaliar os seus aspectos hematológicos, imunológicos, a idade também, né? É um fator contribuinte bastante importante. A gente não pode prescrever uma medicação que seja a mesma coisa para uma criança ou para um adulto, né? Para que ele não tenha ali uma piora do seu quadro clínico. Mas também temos outras medicações que também podem ser prescritas, como as tetraciclinas e as eritromicinas. Só lembrando que tetraciclinas
é uma medicação que faz com que haja uma alteração na coloração dos dentes, certo? Os dentes acabam que ficando um pouquinho mais escuros por conta desse consumo aí exorbitante de tetraciclinas. Então é isso, pessoal. Eu vou fechar o podcast e aí eu vou dando continuidade à nossa série de lesões, onde no próximo podcast eu vou falar sobre tuberculose. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou fazendo com muito amor e carinho esse podcast aqui para vocês entenderem e disseminar a ciência aqui para vocês, trazendo um resumo mais elucidativo para vocês, para que não seja tão necessário assim, principalmente diante de uma circunstância onde exige uma prova próxima para vir, né? Vocês não necessitem abrir o livro e, consequentemente, ler numerosas páginas, né? Onde eu já estou trazendo o resumo aqui para vocês. Então, eu vou fazendo esse podcast e, consequentemente, vocês vão acompanhando os programas do podcast, certo? Então, não se esqueçam de se inscrever no meu canal do Instagram, que é o Biologia Underline, etc., onde eu divulgo também conteúdo científico, conteúdo sobre anatomia, sobre odontologia, sobre patologia, conteúdo científico diversificado. E tenho o meu curso de neuroanatomia, onde eu estou falando muito, muito, muito. São 6 módulos, cada um com 1 hora. É um curso integralmente para quem quer se aprofundar na neuroanatomia, entender sobre a neuroanatomia, entender sobre técnicas anestésicas, por exemplo, e entender sobre a complexidade do mundo da neuroanatomia. Também tem o meu curso disponível para quem quer aprender a fazer TCCs, artigos científicos, né? Onde lá também tem o meu link. Então é isso, pessoal. Um abração para vocês e até o próximo podcast.